Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Na verdade ele vai ser bem diferente, porque eu não quero usar esse vídeo de hoje para falar com vocês sobre algum filme ou então indicar alguma lista de filmes para vocês. Em vez disso, eu quero falar sobre algo muito legal que aconteceu na minha vida recentemente e que eu gostaria então de compartilhar com vocês, que é o fato de que eu defendi a minha tese de doutorado e fui aprovado, o que me coloca um passo mais próximo de me tornar de fato um doutor. Ainda faltam algumas coisas que eu preciso fazer, algumas correções na minha tese, mas de uma maneira geral eu terminei essa jornada. E aí, ao longo então desse vídeo, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que foi essa minha pesquisa, né? Sobre o que eu pesquisei. Também falar sobre como é que funciona a pesquisa acadêmica dentro do terror, ou pesquisa acadêmica de uma maneira um pouco geral. Lógico que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque esse é um campo que é muito amplo, mas eu quero falar um pouquinho sobre como que eu entrei, como que eu fiz a minha pesquisa acadêmica. Então, como eu disse, é um vídeo um pouco diferente, porque você não tem interesse nesse assunto, não tem problema, volta aí no próximo vídeo que eu vou voltar a indicar filmes para vocês, mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí então pra gente conversar sobre esse assunto. Bora lá então? Eu não costumo falar assim com tanta frequência sobre a minha pesquisa acadêmica aqui dentro do canal. Eu já fiz um vídeo falando sobre a minha pesquisa de mestrado, mas desde então eu não fiz um vídeo especificamente falando sobre pesquisa acadêmica. Em vez disso, o que eu faço constantemente é agregar a pesquisa que eu estou fazendo, a pesquisa que eu já fiz, no conteúdo dos vídeos que eu posto aqui. Isso eu faço com bastante frequência. O vídeo que eu fiz sobre o desktop horror, por exemplo, tem muito da pesquisa que eu estava fazendo para o doutorado naquele momento. Tá tudo lá. Assim como o vídeo que eu fiz sobre o dashcam, que saiu na semana passada, ele também aborda alguns dos aspectos que eu abordei na minha pesquisa. Mas eu nunca falei especificamente sobre o que eu estava pesquisando, né? Então, eu acho que hoje seria um bom momento para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que a gente pode começar falando sobre o fato de que não existe necessariamente um doutorado em terror. Talvez até exista em algum lugar, mas eu pelo menos nunca ouvi falar. O que existe são os chamados PPGs, que são os programas de pós-graduação, no qual existem algumas linhas de pesquisa, alguns cursos que podem dialogar com o tema do terror. Então, por exemplo, existem pós-graduações, existem cursos de doutorado focados em cinema. E aí dentro dessa linha de pesquisa você pode trabalhar com cinema de terror se for do seu interesse. Eu fiz um doutorado em Ciências da Linguagem, que é um curso um pouco mais amplo, né, que fala sobre outros aspectos além do cinema, afinal a linguagem é algo bem amplo, né? Mas aí eu foquei a minha pesquisa dentro do cinema de terror. E eu tive a sorte de trabalhar com uma orientadora que também gostava desse assunto, então isso facilitou bastante o processo. E aí a minha pesquisa foi focada na ideia dos corpos dentro do cinema de terror contemporâneo. Só que eu não queria falar sobre corpos no sentido de body horror, né? No sentido de cinema do David Cronenberg, do John Carpenter, por exemplo. Eu achava que esse assunto já tinha sido bastante explorado dentro das pesquisas sobre cinema de terror, e aí com isso eu não tinha muito com o que contribuir para essa pesquisa, afinal eu simplesmente ia estar repetindo tudo que já tinha sido falado antes, então não era muito do meu interesse. Mas eu queria trabalhar com esse tema, com essa ideia do corpo dentro do cinema de terror contemporâneo, né? E aí o que eu fiz foi criar aquilo que eu chamei de uma narrativa do corpo. Seria o seguinte, eu trabalhei com filmes que lidavam com questões relacionadas ao corpo, mas muitas vezes não lidavam com essas questões de maneira tão óbvia, tão evidente, como é o caso de um body horror, como é o caso do cinema do David Cronenberg. Então eu trabalhei a partir da análise de 6 filmes, que foram o Vingança, da Coralie Farjat, o Corra, do Jordan Peele, o Corrente do Mal, do David Robert Mitchell, o Homem Invisível, do Lee Whannell, o Cam, do Daniel Goldhaber, e o Host, do Rob Savage. Esses foram 6 filmes que eu trabalhei, dividindo eles em 3 capítulos. Cada capítulo, então, falava sobre uma temática dentro desse tema maior, que seriam os corpos. E aí eu criei essa narrativa com base na ideia de que os corpos começam em exposição, eles desaparecem e depois eles deixam de existir. Ou seja, no primeiro capítulo eu analisei filmes que tratavam da ideia do corpo em exposição, e aí eu analisei o Vingança e o Corra. Depois eu passei para a ideia do corpo que desaparece, mas continua lá, que seria o caso do Corrente do Mal e o do Homem Invisível, e eu culminei na ideia do corpo digital, do corpo que não existe mais a não ser dentro de um computador, que é o Cam e o Host, principalmente o Host, né, onde fica mais evidente isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui a respeito do que eu trabalhei em cada análise de cada um desses filmes, porque
Foi bastante coisa, foi tipo 200 páginas escritas, eu acho que eu não ia dar conta de falar sobre tudo isso aqui. Mas eu também pretendo, ao longo dos próximos meses e anos, transformar essa tese em diferentes artigos científicos que eu quero divulgar e também, talvez, mais para frente, em um livro. Tá nos planos, né? Não sei se vai dar certo, vamos torcer. Compilando então tudo isso que eu pesquisei. A questão principal por trás dessa minha pesquisa e que foi o que me guiou, assim, que me deixava bastante receoso também, é a ideia de que a pesquisa acadêmica, então, ela tende a misturar essa questão dessa base teórica que você precisa ter com a análise do seu objeto, né? Aplicando ela à análise do seu objeto. Só que eu fui por um caminho um pouquinho inverso. Eu fiz com que o objeto puxasse a teoria. Então eu analisei primeiramente os filmes e a partir de questões levantadas na análise desses filmes, eu puxei a teoria. Então é um caminho um pouco inverso, não é tão comum, mas aparentemente deu certo, porque, né, foi aprovado. E aí uma outra questão que eu também levantei ao longo dessa minha pesquisa foi a ideia de tentar não me basear inteiramente em teorias já estabelecidas dentro da teoria do terror, né, dentro dos estudos sobre terror. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, em muitos casos, a teoria do terror ela acaba se ancorando na psicanálise. É algo comum, é algo que historicamente já vem sendo construído há muito tempo, só que o que eu defendo, e aí eu me apoiei muito num artigo de uma autora chamada Cynthia A. Freeland, que ela também escreveu um pouco sobre isso, o que eu defendo é a ideia de que você não precisa só se basear na teoria da psicanálise para analisar o terror. Existem outras teorias que você pode aplicar aí no meio e que não é algo tão comum de acontecer dentro dos estudos sobre terror. Normalmente, não acontece o tempo todo, de maneira alguma, mas normalmente as análises do terror, principalmente as análises que misturam a temática do corpo com o terror, elas acabam indo para esse caminho da psicanálise. Porque, em muitos casos, acaba funcionando. Você vai trabalhar com os filmes do Cronenberg, olhar eles a partir da lente da psicanálise faz muito sentido. Em alguns casos, não em todos. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu trabalhei com teorias clássicas, eu trabalhei com autores clássicos, como Linda Williams, como Carol Clover, como Noel Carroll, só que eu também tentei puxar alguns autores e teorias mais contemporâneas. E aí, com isso, eu quis, então, ampliar essa discussão a respeito do gênero a partir do olhar nos filmes, e não necessariamente numa teoria já estabelecida e já bastante difundida. Agora eu estou naquele processo de revisão, né? Eu tenho que fazer uma revisão, inclusive, ortográfica no meu trabalho, e levar em consideração também as indicações dos professores que participaram da minha banca, mas de uma maneira geral, tá tudo mais ou menos encaminhado. Pretendo me livrar disso logo também, que eu não aguento mais. E aí eu serei um doutor, de fato, né? Eu já fui aprovado, tá? Então, assim, se eu quisesse, eu poderia entregar tudo do jeito que tá. Mas eu quero fazer tudo bem feito para que seja um trabalho do qual eu me orgulhe. Então é isso. Como eu disse, esse vídeo aqui é um pouco diferente do que eu costumo publicar aqui no canal, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não entrei em muitos detalhes a respeito do que exatamente foi pesquisado, porque eu pretendo também transformar esse material em conteúdos aqui para o canal. Seja falando especificamente sobre um determinado filme que eu analisei, ou absorvendo esses conteúdos em diferentes vídeos, né, em análises de diferentes filmes. Não sei ainda o que vem pela frente, não sei como que eu vou aproveitar essa pesquisa, mas eu não quero deixar ela morrer, eu quero divulgar ela o máximo possível, até porque dá uma trabalheira desgraçada para fazer, né? Foi 4 anos em cima desse material, então acho que é justo. É isso então, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.